A lição desta manhã, irmãos, primeira lição, ela diz assim, o texto, quem tem a lição da escola bíblica, ela diz o fundamento da fé cristã. Em que está baseada a nossa fé? Onde está firmada a nossa fé? Então, esta manhã nós vamos tratar a esse respeito. A lição ela está vindo num formato diferente do que nós tínhamos acostumado, né? Que vinha texto base, depois vinha o texto áureo, depois vinha a introdução. E esta aqui ela vem já entrando direto no assunto, sobre o fundamento da nossa fé. E diz assim, para quem não tem a lição, diz assim: toda obra para resistir à prova precisa de um firme fundamento. Assim também a nossa fé deve estar firmada em coisas certas e inabaláveis. Eu até anotei aqui uma frase que diz assim: a nossa fé ela é inegociável. A nossa fé não é algo que nós vamos negociar, que nós temos como moeda de negócio, como troca. Jesus, quando ele fala sobre um fundamento, ele usa uma parábola muito interessante. E esta parábola ele fala a respeito de duas construções, duas formas de construir uma casa. Dois homens, duas atitudes. E Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 29, nós encontramos esse texto. Mateus 7, 24 ao 29, eu não sei se os irmãos vão projetar ali. Ele diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não a pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, quando Jesus está falando desta casa edificada sobre a rocha, aqui ele fala de duas estruturas foram construídas, mas apenas uma foi capaz de resistir às intempéries, às adversidades da vida, né? O que Jesus quis dizer com isso, irmãos, com esta parábola, é que o homem prudente é aquele que é sensato. E o que é um insensato? É aquele que não tem seu juízo perfeito, que não pensa com uma razão, com uma forma correta. Ele pensa aleatoriamente, então ele não se detém naquilo que é correto. Então, um homem que constrói uma casa, ele precisa ter a sua ideia, a sua intenção de que ela precisa ser construída sobre algo sustentável, sobre algo que vem lhe dar firmeza. Assim também, quando Jesus fala assim, que ele fala do crente que precisa estar com a sua fé, elas têm que estar firmada sobre algo que é inabalável. A nossa fé, irmãos, precisa estar firmada em Jesus. Quantas pessoas que foram levadas ao desânimo ou à queda no mundo espiritual porque edificaram a sua resistência sobre uma plataforma humana, sobre a segurança de um homem, ou de alguém, ou de uma instituição. A nossa fé, ela precisa estar firmada naquele que pode todas as coisas. Eu já estou há 40 anos no caminho da fé, talvez aqui o pastor Raimundo muito mais. Irmãos, o pastor Raimundo, em 1972, abriu um trabalho missionário na cidade de Bahia, João Pessoa, na Paraíba, e está aqui até hoje.
Irmão, graças a Deus, porque a tua fé, ela foi edificada na rocha que é Cristo. E aqui a Bíblia fala de 2 homens que edificaram a sua construção em terrenos diferentes. E aquele que edificou a sua casa de forma insensata. O insensato, ele acha que nunca vai dar errado. Ele acha que dá para levar desse jeitinho. Irmãos, a nossa fé não dá para levar como um jeitinho brasileiro. Não dá para nós levarmos a nossa fé empurrando ela com a barriga. Irmãos, quando nós tentamos levar a nossa fé de um jeito comum, humano, nós somos fadados a dar errado. Mas quando nós edificamos a nossa rocha, a nossa fé na rocha que é Cristo, nós com certeza vamos permanecer firmes. E quando Jesus explica essa palavra de uma forma clara, todo aquele que pratica a palavra de Deus tem condições de resistir às tribulações, os desafios da vida. Momentos difíceis serão inevitáveis. Quantos aqui já foram provados na sua fé? O crente que não é provado tem algo de errado com ele. O crente que não tem luta tem algo errado com ele. Nós somos provados, né, irmã Sônia? Ao decorrer da nossa vida, nós somos levados à prova. E aí, irmãos, mas se estivermos firmados na rocha que é Cristo, estaremos seguros. Por isso nós caminhamos até aqui. Por isso você está até aqui. Por isso eu caminhei até aqui. Então a nossa fé, irmãos, ela precisa estar firmada na rocha que é Cristo. Nosso fundamento precisa estar na palavra de Deus. E assim nós vamos resistir os dias maus. Mas eu confesso a vocês que em muitas oportunidades, aquela vozinha no meu ouvido perguntando para mim, vale a pena você continuar? Talvez você que está aqui esta manhã, quantas vezes aquela vozinha lhe perguntou, vale a pena continuar? Você está recebendo tudo que lhe foi prometido? E muitas vezes as pessoas querem negociar fé mediante aquilo que tem, que vão receber em troca. Jesus, irmãos, quando Ele entregou a sua vida, Ele não pediu nada em troca para nós. Disse que Ele foi por amor. Ele não negociou conosco, Ele disse, quem quiser vir após mim. E uma coisa interessante, irmãos, aquele homem que estava ao lado de Jesus, pregado junto com Ele, eu me pergunto, o que é que levou um daqueles homens a dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Os dois estavam ali com a mesma condição. E ele olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim. Eu estava viajando há poucos dias e eu comecei a meditar nessa palavra. O que é que levou aquele homem a reconhecer em Jesus alguém diferente? O que é que levou você que está aqui esta manhã a reconhecer em Jesus alguém diferente? Irmãos, e eu imagino para mim que a fidelidade da palavra de Deus nos leva a crer assim, a não duvidar, a depositar toda a nossa vida sobre Ele, nele. Então essa é a relação, essa confiança que nós temos que depositar em Deus e assim, irmãos, estaremos edificados para resistir os dias maus, as tempestades da vida. Amém? Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, como diz lá em 2 Pedro 1:21. Ela é o firme fundamento da fé, da nossa fé. E só pregando a palavra, crendo nela, e que só pregando a palavra e crendo nela, não indo além do que está escrito. 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, ali está falando, Paulo está falando de um problema que estava acontecendo entre os seguidores dele, os que seguiam Paulo e os que seguiam Apolo. Paulo e Apolo não tinham nenhum problema de relacionamento, mas os discípulos sim. Eles estavam começando a ter alguns enroscos. Então Paulo escreve isso aqui, não vão além.
além do que está escrito. Muitas vezes nós queremos atropelar as coisas, queremos fazer algo a mais do que a palavra está escrito. Eu encontrei um irmão a uma ocasião, e ele frequentava uma determinada denominação, e a Bíblia deles, depois que acabava o Apocalipse 22, tinha mais 41 itens que esses irmãos deveriam seguir. E eles colocaram um fardo tão pesado que os irmãos têm dificuldades de entender. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é simples e clara. Não há uma necessidade de complicarmos a palavra de Deus. Ela é apenas, ela é tão somente, ela é somente, ela é tudo, e ela é o nosso fundamento. A palavra de Deus é o firme fundamento. Então nós vamos seguindo ela, e desta forma chegaremos ao final, que é o propósito de Jesus. Foi por este propósito que ele foi para a cruz do Calvário em favor de mim e de vocês, para que você permanecesse fiel até o fim. A Bíblia diz que ele é fiel, ele permanece fiel, mas nós precisamos começar uma construção da forma certa, correta, para que lá no final, essa edificação seja bem sucedida. Eu costumo dizer para os meninos que cortam o cabelo comigo, você pode cortar um cabelo muito bem cortado, mas chegar lá no final, você fizer um acabamento mal feito, você pôs a perder todo o teu trabalho. E alguém pode começar a construir a sua casa de uma forma até bonita, mas se a sua estrutura não estiver firmada, não vai acabar bem. Então a nossa fé é o firme fundamento no Senhor. Nós precisamos, e a Bíblia nos alerta, nós só estaremos seguros, no sentido espiritual, se nós edificarmos a nossa casa sobre Ele. Primeiro ponto diz a palavra de Deus. A Bíblia é a única base para a fé salvadora. E aqui, irmãos, nós temos alguns textos. Nós precisamos da fé, e a fé para nos guardar das dificuldades. Em Lucas, no capítulo 11, 28, diz Jesus assim, disse Jesus, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a seguem. Então a Bíblia é a única palavra fiel. Grandes homens, grandes personagens já deram suas palavras, mas chega algum tempo eles mesmos não conseguem cumprir aquilo que eles falam. Eles não conseguem seguir aquilo que eles mesmos determinam. Mas a palavra de Deus aqui, irmãos, ela diz aqui, Jesus falando, diz, bem-aventurado, feliz é o homem que ouve a palavra de Deus e guarda no seu coração. Guardo a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Então, quando nós temos a palavra de Deus em nós, no nosso coração, quando nós ouvimos e aguardamos, nós somos capazes, nós temos algo sobrenatural que nos permite vencer as tentações do pecado. As tentações, elas virão, elas não irão deixar de vir, mas nós temos a palavra de Deus em nosso coração. O pastor pregou há pouco tempo e diz assim, aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então, irmãos, nosso coração eles tem que estar em Deus, firmado, como diz aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus. A maior necessidade do homem é achar o caminho que o conduz à salvação do pecado. João, no capítulo 14, versículo 6, ele diz assim, aos seus discípulos, quando ele estava ali ensinando, dando as últimas orientações, ele estava dizendo que ele iria para o Pai. E entre eles houve, imagino, pastor, um temor. Mas se Jesus sair de nós, se ele não estiver mais presente, como vai ser a nossa vida daqui para frente? Como nós vamos continuar a caminhada? E aí Filipe pergunta, Senhor, como nós saberemos o caminho, como nós saberemos onde que é este lugar, se nós não sabemos o caminho? Aí quando Jesus fala no versículo 6, ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, ele é o único caminho que nos conduz
a eternidade. Esta semana eu fui cortar o cabelo de uma senhora e eu fiquei 3 horas na casa dela. E eu tive o privilégio, como eu digo assim, o privilégio de poder falar de Jesus. E lá na casa dela havia muitas representações da fé dela penduradas na parede. E eu disse, olha, a minha fé está naquele que pode todas as coisas e ressuscitou. E assim, irmãos, nós precisamos, o homem, a alma do ser humano, ela anseia por salvação, ela procura. Assim como o girassol, por isso o nome dele é girassol, você pode ver o girassol vai estar sempre virado para o lado do sol. Ele amanhece de manhã de um lado, o sol vai girando, o girassol vai junto, à tarde o girassol está virado para lá, que o sol, o pôr do sol nosso é aqui, o girassol está virado para lá. É em Jesus que nós vamos estar sempre mirando, é nele. Então, Jesus é o caminho que nos conduz à salvação, nos livra do pecado. O pecado é a maior desgraça da humanidade, por isso tem consequências funestas, fúnebres. Consequência do pecado, como diz lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas o final desse versículo ele é tão extraordinário, ele nos traz um fôlego, um ânimo, uma alegria profunda, que ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Irmãos, eu me entristece profundamente quando a gente encontra pelo caminho da fé, irmãos que caminhavam juntos, e lá por um tempo da sua vida de fé, ficaram pelo caminho. Irmãos, esse texto aqui, ele não pode se afastar da nossa mente. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos leva para longe do calor de Deus. Mas o dom gratuito dele é a vida eterna. Então, esta vida Jesus quer nos dar. Ele deseja até hoje dar a sua vida em nosso favor. Ele está disposto a pagar o preço ainda hoje em nosso favor. Então, a nossa fé é inegociável. Romanos, no capítulo 10, 17, diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Outro texto diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, é necessário, irmãos, precisamos estar ouvindo a palavra de Deus. Alguém diz assim, mas eu posso servir a Deus em casa. Eu chamo esse irmão de um desigrejado. Desigrejado. Alguém que se propõe a servir, diz, eu vou servir a Deus em casa, irmãos, eu fico imaginando um corpo, uma cabeça andando sozinha. Está longe do corpo, não vai resistir. Então, é necessário estarmos na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E você não vai ver uma cabeça andando por aí sozinha, e nem um corpo sem a cabeça. Então, se Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, precisamos estar juntos. Caminhar juntos, estar na presença de Deus juntos, vivenciar as alegrias juntos. Irmãos, ontem à noite vivenciamos um momento de alegria aqui nesta casa, de adoração a Deus dos louvores, da mensagem muito bem trazida pelo pastor Mateus. Não vou chamar ele de Tiago Mateus aqui de hoje esta manhã, né, Tiago? Ele é Mateus. Então ouvimos a palavra de Deus. Ontem, quando alguém acabou o culto, alguém disse, meu irmão, que alegria. Eu fui alimentado esta noite. Então, Mateus, quando você veio lá de Chapecó, você não veio em vão. Alguém precisava ouvir. Então, nós ouvimos, a palavra diz que ouvir acrescenta na nossa fé. Aumenta a nossa fé. E tem uma parábola que diz que havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Aquele homem, ele desceu por um caminho, e o caminho é perigoso. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida de fé, nós acabamos andando, caminhando por caminhos perigosos. E diz que aquele homem desceu pelo caminho. Eu imagino que não era o caminho ideal, que não era o caminho de costume do povo andar, mas ele decidiu andar por aquele caminho. Então é um perigo, irmãos, quando nós decidimos andar no caminho do meu jeito. Quando eu quero andar do meu jeito, e não andar conforme é a palavra, conforme
é o padrão de Deus para que nós andamos na sua presença. Então, andar na presença de Cristo, irmãos, faz com que nós desejamos ouvir a palavra de Deus. Como leu o pastor aqui, que alegria quando alguém me diz, vamos à casa do Senhor. Irmãos, é uma alegria. Eu costumo dizer, o que é que nós vamos ficar fazendo domingo à noite em casa, irmãos? Fala sério. O que é que nós ficamos fazendo em casa domingo à noite? Os crentes não vê o Faustão. Um dia alguém disse para mim aqui, domingo à noite eu não venho no culto. Ele nunca via no culto domingo à noite. Um dia eu ousei perguntar, irmão, por que você não vem domingo à noite? Eu não te vejo no culto. Ele falou assim, irmão, domingo à noite tem o melhor programa de informação da televisão brasileira, que é o Fantástico. Então, por isso que eu não venho domingo, eu fico em casa vendo o Fantástico. Falei, sério, irmão, que você faz isso? Sério, irmão, eu fico vendo que é o melhor programa de informação. Falei, irmão, fantástico é Deus. Fantástico é Deus, fantástico está na casa de Deus. Como disse lá o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fala sério, irmãos, eu gosto de ir no cinema, aliás, a minha mulher gosta mais do que eu. Mas não me dá maior prazer do que estar aqui. Eu gosto de passear, irmãos. Mandei fazer um triciclo porque eu acho que é um momento de liberdade. Mas eu não troco, irmãos, o passeio de triciclo por estar aqui na casa do Senhor. Eu era tão flamenguista, irmãos, que quando o Flamengo jogava era um problema. Era um problema. O Flamengo ia jogar, aqui tem muitos gremistas, o gaúcho aqui é gremista, é colorado. Quando o Grêmio joga, eu conheço um que fica até hoje em casa quando o Grêmio joga. Aí depois ele fica triste porque o Grêmio perde, né? Aí sofre, que é uma coisa de louco. Irmãos, não há lugar melhor do que nós estarmos na casa de Deus. Ao sábado à noite, irmãos, teve vezes aqui que os velhinhos que estavam aqui no culto sábado à noite era eu e a Nelisete. Às vezes eu lamento, irmãos, que tem irmãos aqui na igreja que os filhos vêm aqui, cantam, tocam, e muitos pais, e alguns pais, eu nunca vi aqui no sábado à noite. Eu lembro uma vez que tinha uma irmã que disse, irmão Cláudio, quando você está na igreja eu me sinto mais segura. Quando ela vinha aqui na frente, eu falei, minha irmã, não sou eu que te dou segurança, a tua segurança é Cristo. Mas eu desejo estar aqui. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o para suportar as adversidades da vida. A palavra de Deus, irmãos, ela é o guia infalível a uma fé salvadora. A palavra de Deus é este guia infalível. Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 5, 7, diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu costumo dizer, irmãos, o que é fé? O pastor Pascoal Piragini, ele diz assim uma definição de fé, ele diz, fé é crer no incrível para que o impossível aconteça. Quando nós queremos ver o incrível de Deus, o impossível ao homem, precisamos depositar nossa fé nele, que é a nossa rocha. Irmãos, nós queremos ver o sobrenatural de Deus. Você quer ver o sobrenatural de Deus na tua vida, você precisa da fé. Antigamente, né, Flavinho, havia as gírias, né? O sujeito estava conversando, o jovem, querido, mano, pode crer, pode botar fé. Pode botar fé, pode crer. Irmãos, para mim acreditar que você está aqui esta manhã, eu não preciso de fé. Irmão Dilson, eu queria ver você, irmão, olha aqui. Mas hoje eu não preciso de fé para ver vocês aqui, eu estou vendo. Mas pela fé eu desejava ver vocês aqui. Eu não tinha visto vocês já faz tempo que não vinham aqui. Mas eu, pela fé, dizia para o Márcio, quero ver o teu pai e a tua mãe, desejo reencontrar eles. A irmã Sônia. Irmã Sônia, que abraço gostoso. Então, irmãos, eu preciso de fé para que não crer no incrível de Deus. O sobrenatural de Deus acontece nas nossas vidas, mas nós precisamos estar firmados. E aqui diz que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o nosso guia infalível. Então, vivemos pela fé
Efésios 6,16 diz: pela fé apagamos as setas. Olha só, irmãos, a fé nos dá condições de suportar os dias difíceis, as adversidades da vida. Nós não vivemos pela fé, a fé nos dá vida. Pela fé nós temos vida espiritual. Outra coisa, pela fé, como diz lá em Efésios 6,16, apagamos todas as tentativas do nosso adversário contra nós. Pela fé, nós apagamos os dardos inflamados que vêm sobre nós. Irmãos, você é o alvo de Satanás. Nós somos o alvo dele. Você quer ver começar a ter lutas? Você começa a trabalhar na obra de Deus, você vai ver. O pastor Rivael tinha uma expressão que ele dizia assim: ninguém chuta cachorro morto. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruta. Então, irmão, se você está sofrendo luta, saiba que você tem valor para Deus. Você está sendo valorizado no reino espiritual, porque está incomodando as trevas. Mas eu quero dizer para você, uma vez um irmão disse que ia largar o culto de intercessão, porque estava vindo sobre ele muitas lutas. Ele estava sofrendo ataques do inimigo, porque ele estava num culto de intercessão. Olha só, irmão, aquilo que o pastor Rival disse: ninguém chuta cachorro morto. Irmão, você quer ter a tua fé acrescentada? Trabalhe na obra de Deus. Te apresenta. Irmão, se você depositando a tua fé, trabalhando, você vai repelir como um escudo todos os dardos inflamados que virão sobre você, sobre a tua casa. Você vai ser um vencedor. Jesus nos resgatou através daquele sacrifício, irmãos, para nós sermos vencedores. Jesus nos resgatou para que a gente tenha voos altos. Quem é do interior sabe que uma galinha voa abaixo, né? Dá até um voozinho, mas Jesus nos compara como a águia. Vocês voarão como águias. E é assim que nós queremos. Então, pela fé, a fé é a certeza daquilo que esperamos, mas a prova de coisas que nós não vimos. Há poucos dias eu estava no meu trabalho e entrou um cidadão e ele disse assim: rapaz, tu és um crente otário. Olha só. Como é que tu sabe que Deus existe? Como é que tu pode provar que Deus existe? Tu já viu Deus? Eu falei: não. Tu já pegou em Deus também? Não. Então, como que tu pode provar que Deus, confiar em Deus, depositar a tua fé em Deus? Eu olhei assim, tinha um coqueiro bem grande balançando as folhas, coisa mais linda. Eu falei: tu está vendo aquele coqueiro? Tô. O que é que está acontecendo com ele? Ele disse: o vento está batendo. Pois é, está soprando, né? Balançando as folhas dele. Mas tu já viu o vento? Tu já conseguiu pegar o vento? Mas ele é real. Assim é Deus, meus irmãos. Ele, pela fé, é a certeza daquilo, como diz Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós ainda não vimos vai acontecer. Eu tenho certeza que aqui, irmãos, você já orou por alguma coisa e quando você menos esperava, aconteceu aquilo que você estava pedindo e você até já tinha esquecido. Mas aconteceu na tua vida o sobrenatural de Deus. A fé nos leva a agradar a Deus. Hebreus 11:6. A fé, é impossível agradar a Deus sem fé. Então a nossa fé nos leva, irmãos, a agradar o nosso Deus. Você quer agradar a Deus? Aí o segredo. Mateus 15:28 diz que a fé cura enfermidades. Olha só. Eu tenho certeza que alguém aqui já pode dizer: eu já fui curado. Né, tia Jona? Eu já fui curado. Eu contei aqui já uma vez, irmãos, uma vez eu entrei na igreja, tinha um senhor que a orelha, o câncer estava comendo a orelha dele aqui assim. Essa parte da orelha já não existia mais. E ele chegou na igreja. E o pastor lá onde estava olhou e disse: ei, irmão, o que você tem aí na orelha aí? Estava com uma toalha dobrada aqui no ombro. E ele disse que tinha câncer. O pastor chamou ele lá na frente. E a igreja estendeu a mão e orou. 15 dias depois, esse homem apareceu na igreja, a orelha dele estava sequinha. Não havia mais o câncer. Então a fé cura enfermidades. O alvo da nossa fé, como diz em 1 Pedro 1:9, é a salvação da nossa alma. E a fé
por fim, a fé nos faz vencer o mundo, como diz 1 João 5:4. Então, a fé nos faz vencer o mundo. É o guia infalível, né? Uma palavra simplesmente humana não serve de base para a nossa fé. Então, a palavra do homem, irmãos, não pode, não vai, jamais será base para a nossa fé. Você pode até acreditar por um tempo, mas na hora que você mais precisar, a palavra do homem vai falhar. Pode ser que ela falhe com você. Então, a palavra de Deus, a palavra do homem não serve como base para a nossa fé. A palavra de Deus, porém, é perfeita, como diz o salmista lá, no Salmo 19, Salmo 19, 7 e 8 diz ali, a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, os mandamentos do Senhor são seguros. Então não há segurança fora do Senhor. Não há vida espiritual fora do Senhor. Então precisamos estar firmes na rocha. Oi? Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus, a lei do Senhor, a palavra de Deus, ela é perfeita. É aquilo que o pastor está dizendo, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Não podemos ser levados por qualquer pensamento de doutrina. Irmãos, se você olhar na internet, tem tanta coisa que, se você não tiver firmado, né, você vai desistir. Eu tenho um evangelista amigo meu da Assembleia de Deus, o Reinaldo. Ele já fez faculdade, ele já se formou num curso de filosofia, teologia, pedagogia, ciências da religião, foi o último que ele fez. Ele falou, irmão, se você não tiver a tua fé firmada em Cristo, você desiste. Porque a palavra, porque as conclusões humanas nos levam a desistir, até duvidar de Deus. Eu conheci um grande pregador e eu comprava muitos livros deles. Hoje ele presta um desserviço para o Evangelho. Então nós temos que tomar cuidado quem a gente segue nas redes sociais. Quem a gente está vendo. E temos que tomar cuidado quanto a isso, como diz aqui, né? Então, a palavra do Senhor, a lei do Senhor, ela é perfeita. Nós não precisamos de mais nada para sobreviver na vida espiritual do que a palavra de Deus. Ela é suficiente. A palavra de Deus, ela é suficiente para nos mantermos firmes na rocha que é Jesus. É a única. A Bíblia também é a fonte da sabedoria divina. Ela não somente contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Vou ler de novo, irmãos. A Bíblia é também a fonte de sabedoria divina. Ela não somente contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. O apóstolo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então ela é suficiente. Ela tem todos os ingredientes, todos os nutrientes espirituais para nos mantermos firmes, nossa fé fundamentada. Então é a palavra de Deus. Todo ser humano deseja tomar decisões certas na vida, ter sabedoria nas escolhas e ter a melhor proposta para as suas necessidades.
Então, irmãos, todo ser humano deseja tomar as decisões certas. Eu não gosto de errar. Não gosto de errar. Irmãos, e se nós seguirmos o padrão de Deus, a palavra de Deus, nós certamente vamos acertar o alvo. Nós não vamos andar como cegos. Nós vamos acertar o alvo. E a palavra diz que o temor, em Salmo 111:10, como está escrito aqui no texto, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a Bíblia também é fonte de sabedoria divina. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra temor, irmãos, elas têm algumas conotações, mas é um sentimento profundo de respeito. Temor ao Senhor significa você ter a alegria, o prazer de obedecer a palavra de Deus. Temor não é você tremer na base quando fala de Deus. Eu tenho uma minha irmã, Dirley, que quando eu falava para ela sobre o Apocalipse, sobre os fins dos tempos, ela tinha um medo terrível. Quando eu falava para ela do que iria acontecer para aqueles que não estivessem com o nome escrito no livro da vida, ela tremia na base. Ela ficava em desespero. Então a palavra temor aqui que nós vimos aqui, a palavra de Deus é sabedoria divina, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, queremos ser sábios, nós precisamos com amor, com alegria, obedecer a palavra de Deus. Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino da palavra. Mas você quer ser sábio? Te aprofunda na palavra. Ela, a palavra de Deus, é a fonte divina da eternidade. A palavra de Deus nos conduzirá com sabedoria para a eternidade. Os dias virão, as dificuldades vão vir, mas se nós tivermos o conhecimento da palavra e vivermos em obediência a Deus, que temor é obedecer, a gente vai continuar firme até o fim. Interessante não é como nós começamos a nossa caminhada, é como nós vamos terminar esta caminhada. Provérbios no capítulo 8, versículo 13 diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O amor a Deus, a obediência a Deus, nos leva a odiar o pecado. Em outras palavras, significa isso. O temor ao Senhor nos leva a odiar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nos leva a desprezar aquilo, por mais que aos olhos humanos pareça atrativo. Mas quando nós amamos a Deus, obedecemos a Deus, nós temos o prazer de odiar o pecado, de dizer não a ele, de ter o prazer de dizer não. Alguém diz assim: eu quero ter o prazer de dizer não. Irmãos, tenha o prazer de dizer não às tentações do pecado, porque isso significa que você ama a Deus, que você obedece à palavra de Deus. Então o temor ao Senhor consiste em odiar o pecado. E tem um corinho que se canta aqui: eu escolho Deus, né? Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho todo dia viver com Deus. Então, a Bíblia como fonte de sabedoria divina. Amém? Quem segue os sábios conselhos torna-se sábio para a salvação. Então, a palavra de Deus nos torna sábios, inteligentes, acima da média, que seguimos com sabedoria os ensinamentos da palavra do Senhor. Por último, a palavra de Deus é semente divina. A palavra de Deus é a semente divina que, recebida e aceita, germina, cresce e dá fruto para a vida eterna. Os filhos de Deus são gerados de novo pela palavra da verdade. Este novo mandamento é obra do Espírito Santo que vivifica a palavra no coração do crente. Irmãos, alguém diz assim, eu vi uma vez o pastor Cláudio Duarte dizer assim, que falando para casais até, ele disse assim, uma irmã disse para ele assim: pastor, eu preguei para o marido da vizinha e ele se converteu, eu preguei para o marido do fulano e tal, se converteu.
E ela estava numa felicidade porque as pessoas se convertiam, mas o marido dela não. Né? O marido dela não se convertia. E muitas vezes, irmãos, a gente gosta das pessoas. Né, Flavinha? A gente ama os pais, a gente ama os nossos queridos. E muitas vezes nós queremos converter essas pessoas. E muitas vezes nós queremos, às vezes até enfiar Jesus de goela abaixo. Eu tinha um irmão, meu tio José Simão, vô da Isa. Eu odiava quando ele chegava na minha casa e ele dizia assim, olha, vô da Silvia também. Se tu não te converter, tu vai para o inferno. Meu irmão, quando eu via ele na minha casa, que eu estava chegando, eu via ele, eu vazava. Porque ele me mandava para o inferno. Então, assim, era o jeito dele, da forma dele, de nos alertar, irmãos. Ele queria lançar a semente sobre mim. Ele queria plantar sobre mim a semente. Aqui, como falou ontem de manhã, no encontro de homens aqui, o irmão Emanuel. Quando ele aceitou Jesus, ele estava naquela alegria tão grande, tão empolgante, que ele queria evangelizar a mãe de qualquer jeito. Se converteu os 10 irmãos, menos a mãe. E a mãe dele continua até hoje. Né? E ele continua plantando a semente. Então, a palavra de Deus, ela é semente divina. Eu digo para os irmãos aqui, quando nós lemos a parábola da semeadura, quando Jesus ele nos desafia a semearmos, ele não está dizendo para você, você tem que semear e fazer essa semente germinar. Jesus nos desafia a lançar a semente. Plante, jogue ela. Jogue a semente. Deixa que a obra do Espírito Santo ele faça. Às vezes nós queremos fazer a obra do Espírito Santo, queremos fazer a semente germinar. Mas este trabalho é do Espírito Santo. Ele vai convencer o homem do pecado e da justiça. Mas eu não. Jesus compara, e aqui eu tenho em Mateus no capítulo 13, versículo 32, Jesus compara a palavra de Deus e nós como a semente da mostarda. E eu estava olhando que a semente da mostarda, diz ali, o próprio texto diz que ela é a menor das hortaliças. E eu não sabia disso não, viu, irmãos? Mas a semente da mostarda, ela é tão pequenininha, é a menor de todas, é menor do que a semente da alface. Eu plantei alface semana passada. Ela é a menor de todas, né? Mas quando cresce, torna-se a maior hortaliça da horta. Uma semente tão pequena, parece tão insignificante, mas ela se torna a maior semente. Então, nós temos a semente, como diz aqui, a palavra de Deus, ela é a semente. E se nós fôssemos aqui pregar sobre a semeadura, ou sobre o evangelizar, ou sobre missões, nós estaríamos aqui dizendo, irmãos, a seara está aí. A semente, a boa semente está nas tuas mãos. A boa semente está com você. Mas a palavra de Deus, ela precisa primeiro, irmãos, germinar em mim. Ela precisa germinar em você. Então, muitas vezes, as pessoas sentam no banco da igreja, são amigos da igreja, são amigos do pastor, mas a semente verdadeira, viva e eficaz, ainda não brotou no seu coração. Eu ouvi muitas vezes a palavra de Deus, muitas pessoas falaram de jeito, como eu disse, das formas que eu ouvi foi do tio Zeca, mas eu ouvi de outra forma. Como você ouviu a palavra de Deus? Como alguém chegou até você apresentando Jesus? Mas não importa a forma, importa que a semente foi lançada. E a Bíblia diz que a semente, ela é divina. Ela produz vida espiritual. Então, às vezes, irmãos, nós somos amigos de Deus. Somos amigos da igreja. Gostamos de Deus. Mas não permitimos que a semente verdadeira, viva e eficaz, ela brote em nosso coração. Então, quando Jesus compara a sua palavra a uma semente de mostarda, ele está dizendo que a mostarda,
ela revela outro aspecto do reino de Deus. O crescimento é rápido e útil apesar de um começo bastante humilde. Então parece, irmãos, que a palavra de Deus é pouca coisa. Começa pequeno nas nossas vidas, mas ela vai crescer. Ela vai germinar e vai crescer. Daquela humildade, irmãos, daquele crescimento, ela vai se tornar algo significante em nossos dias, em nossa existência. Então, a palavra de semente de Deus, como palavra divina, ela vai produzir em nós algo tremendo e significante no mundo espiritual. Então, a semente da mostarda, ela pode ser a menor da horta. Muitas vezes a semente, a palavra de Deus, pode ser, parece ter a impressão de que não é algo significante, mas ela produz vida eterna. Eu já comentei isso aqui com o Flavinho, posso ter liberdade de falar, Flavinho? Há uns anos atrás, estava o Flavinho com um grupo de amigos, e eu tive o privilégio, a oportunidade de lançar a semente, né, Flavinho? A semente divina. E esta semente germinou e brotou. Está aqui para a vida eterna. A semente germinou na vida do Flavinho. E através do Flavinho, que parecia uma semente tão pequena, ela produziu um efeito muito grande. Está aqui a Aline também. Glória a Deus. Está aqui os pais do Flavinho. Está aqui a herança do Flavinho, que é os filhos. Hoje uma delas vai ser batizada. Então a semente do Evangelho, a semente divina, irmãos, ela produz vida eterna. Ela só não vai nos beneficiar aqui, mas também numa vida vindoura. Nós veremos o que há de ser, quando nós veremos aquele dia com poder e glória. Então, isso significa que agora nossa fé para o mundo é tão insignificante. Irmãos, para o mundo nós somos um nada. Para o mundo nós somos insignificantes. O mundo que eu digo é o contexto da sociedade que nós vivemos. Para eles os crentes são insignificantes. Irmãos, e quando eu falo crentes aqui, eu não estou falando de uma religião. Interessante, eu fui cortar o cabelo de um menino essa semana passada, ele tinha um guri, tinha um cabelo desse tamanho aqui. E aí ele disse assim, a minha mãe disse para mim cortar, porque eu estou parecendo cabelo de crente. Olha só, a minha mãe disse para mim cortar, diminuir esse cabelo, não fazer retinho, porque eu estou parecendo cabelo de crente. Então, irmãos, para o mundo, muitas vezes, o crente é insignificante. Assim como a semente da mostarda, se olhar ela é a menor de todas as hortaliças. Mas quando ela cresce, irmãos, ela se torna maior. Por mais que a nossa fé pareça insignificante para o mundo, mas a Bíblia diz que vai chegar um tempo que nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E diz lá em Malaquias, no capítulo 4, o final diz assim, e vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve. E diz assim, e virá o dia que será o grande e terrível dia do Senhor. Grande para os salvos, aquele que a semente germinou. Aquela que a semente produziu e se tornou grande na sua vida e no seu coração. Terrível para aqueles que conheciam e ficaram pelo caminho. Portanto, eu quero dar um conselho aqui a todos que aqui estão. Que quando alguém, você ou eu, resolver desistir, diz a palavra de Deus que naquele dia será o terrível dia. Mas para os salvos, será o grande dia do Senhor. Então você que está aqui esta manhã, você quer ter aquele grande dia no final da tua vida, saiba que nós precisamos da fé divina, precisamos viver a palavra de Deus na sua essência, na sua intensidade. Então aquela semente, como eu estava dizendo, da mostarda, que ela é a menor de todas, mas quando cresce, ela se torna a maior hortaliça da horta. Ela dizia o seguinte, a nossa fé para o mundo é insignificante, mas para nós está preparado um futuro glorioso. Talvez para o mundo, irmãos, nós somos insignificantes. Talvez para o mundo esta manhã nós estamos aqui perdendo tempo.
Mas chegará o dia, irmãos, o glorioso dia, que você será exaltado. E esse dia nós aguardamos, esse grande dia do Senhor. Amém? Que a graça de Deus esteja sobre você. Que esta manhã a semente divina possa ter achado lugar no seu coração. Que você não venha ser apenas um amigo de Deus, apenas um amigo da igreja, mas que você se torne um grande seguidor de Jesus Cristo. Que você possa entregar a sua vida, deixar de lado todos os teus conceitos. Como nós dizemos aqui, ó, nós lemos aqui na lição aqui, ó. Uma palavra simplesmente humana não serve de base para a nossa fé. Não pode a nossa fé ser baseada em filosofias humanas, em palavras humanas, mas a nossa fé tem que estar baseada naquilo que é santo, que é a palavra de Deus. Aquela palavra que é viva e eficaz. Ela vai produzir em nós os frutos de qualidade a qual nós ansiamos. Ivan, que Deus te abençoe, querido, está aqui nesta manhã, o meu amigo Ivan. Deus te abençoe, querido. Dona Landa, seu Arlindo. Deus abençoe meus queridos, meus vizinhos queridos. Mas vamos ficar de pé, vamos orar. Irmão Valmir, né? Outro dia eu chamei ele de nome errado, né? Eu chamei ontem o Tiago de Mateus, não, Mateus de Tiago. Irmãos, que Deus te abençoe. E você que veio nesta manhã para presenciar o batismo de alguns irmãos, vocês vão ver que eles vão sair felizes da água. A água deve estar fria, irmãos, mas eles vão sair gloriosos deste momento que vai ser aqui esta manhã. Querido Deus, obrigado, Senhor, por cada palavra que nós ouvimos de Ti nesta manhã. Eu sou apenas, Senhor, um pequeno grão de mostarda, mas o Senhor é aquele que faz germinar grandes coisas na nossa vida. Deus abençoe cada um que entrou nesta manhã, cada um que veio acompanhar o batismo dos seus queridos. Deus abençoe quando eles voltarem para suas casas, eles voltem, Senhor, gloriosos, maravilhados com aquilo que viram nesta manhã. Que a Tua graça seja abundante sobre cada um, que a nossa fé esteja firmada na rocha que és Tu, Jesus. Deus, nós oramos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.